A Shaver Cayman Voltage bateu mais de 7.500 RPM, o que pela nossa tabela, ela leva um 9 de pontuação pelo RPM. Mas fica até o final para você entender que nem sempre o RPM é tudo, não mesmo, você vai entender. E aí, pessoal? De boa! Bora para mais um review e eu tenho aqui na minha mão Cayman Voltage, essa shaver da Voltage, essa marca que surgiu há pouco tempo. Eu já trouxe a Tiger, que é a máquina de corte, tem a Leopard, se eu não estiver enganado, que é de acabamento, e essa Cayman, que é a shaver. Promete aí 8.000 RPM, 2 horas de uso. Vamos lá! Vamos ver como é que tá isso aqui. A caixa já tá bacana, ó. Só voltagem. Ah, tem o Cayman aqui embaixo também. Vamos lá. Eu ainda não tenho ideia. Na caixa, dá pra ter uma noção de como que ela é. 2 lâminas. Eu tava achando até que podia ser uma só, mas são 2 lâminas. Vamos ver direto o que interessa. Depois a gente vê o que vem aqui na caixa. Normalmente shaver também, né? Nada demais. Opa, já tô tirando aqui, ó. Não sei nem te mostrar. Ó. Cara, é bonita. Olha isso. Nem parece que é uma shaver. Embaixo aí é a entrada do Type-C. Vamos tirar essa tampa. Ah, o Black Zona, ó. Caramba, até a lâmina é preta, ó. Tá bonitona. E é leve. Por mais que é metal, a tampa aqui, a cabeça é plástico, mas aqui é metal. Mas tá bem leve. Vamos ver primeiro aqui. Ah, tem os 2 braços separados mesmo, né? Independente. Interessante. Mas vamos ver. Tá trabalhando. É, 8.000 não é nada demais, vai depender agora das lâminas, né? Agora que eu tô vendo, ela tem 3 lâminas na verdade, porque essa do meio conta com mais uma lâmina, então são 3 lâminas, tá interessante. Agora vamos testar na prática, né? Vamos ver como é que é na prática, vamos ver o peso RPM, bora lá? Hora de pesar a shaver Cayman, mas antes, deixa eu pesar a gama Prod, que é a minha principal aqui na bancada. Muito leve, 173 gramas, mas o corpo também, né, é plástico, são 173 gramas, enquanto a Cayman, o corpo é metal. 196 gramas, ainda é bem leve. Essa parte aqui é plástico, né, mas essa aqui é toda metal. Então 196. Vamos já medir o RPM dela agora, lembrando que a voltagem promete 8.000 RPM. Eu tenho que colocar uma observação que ela não está 100% carregada, mas vamos lá. 7.590. E já vamos também medir os decibéis. 86. Vamos utilizar pela primeira vez a Cayman, a shaver da Voltage. Aqui você vê que o 0 da trimmer que eu usei, cara, já é muito baixo, né? Que eu utilizei a gama Cyborg, que é muito boa. Mas mesmo assim, né, dá pra ver os pontinhos pretos aqui. Então, vamos ver com a passagem só ou pelo ruído como é que ela vai trabalhar. Sempre tem a questão que é uma máquina nova. Mas ó, poucas passagens e já deixa liso mesmo. Eu não sei se a bateria pode estar um pouco fraca, porque é a primeira vez que eu estou utilizando e ela ficou parada um tempo, mas estou achando que a potência dela assim não é nada demais. Por um lado, até uma vantagem, digamos assim, porque tem menos ruído, né? Mas normalmente a shaver
a gente liga e já ouve logo aquela potência assim mais braba. Mas no geral assim, ainda mais por ser nova, né, tá cortando super bem. É como se ela tivesse 3 lâminas, né, porque ela tem as 2 normais e no meio ainda tem mais uma. Não tá sendo coisa de outro mundo, mas tá limpando bem. Considerações finais, shaver Cayman Voltage. E aí, Adri, vale ou não vale a pena? Vamos daquele jeito, passando ponto a ponto, a gente volta no resumão geral, mas fica até o final para você entender. 7.509 RPM, para RPM eu vou dar um 9. 196 gramas e para o peso vou dar um 9. Uma bateria de 1.400 mAh, que promete 2 horas de uso, para bateria vou dar um 8. 86 decibéis, para os decibéis vou dar um 6. Para precisão dela vou dar um 7. E para ergonomia vou dar um 8. Pontos positivos da shaver Cayman Voltage. Primeiro ponto positivo é o baixo ruído. Mesmo que você viu aí que ela levou só um 6 na pontuação dos decibéis, mas já vou te explicar isso melhor. Então mesmo assim, eu vejo como um ponto positivo o baixo ruído dela. Outro ponto positivo da shaver é esse design. Cara, o design dela tá sensacional. Beleza, não se põe à mesa, mas... vou ser sincero, tá muito interessante. Pontos negativos, porque nem tudo são flores. Primeira coisa, ao meu ver, gosto pessoal, faltou uns 1000 RPM nela, hein? Se ela tivesse batido os 8.000 prometido, eu acho que ainda faltaria uns 500 RPM, mas um pouco mais de precisão também, porque como eu sempre falo, o RPM não é tudo, né? Às vezes com esse RPM, talvez se a lâmina fosse um diferente, poderia ser que estaria cortando super bem. Já a gente fala mais sobre isso. Antes de ir pro preço, vamos pro resumão geral. Sobre a potência, 7.500 RPM, não chegou nos 8.000 prometido, e como eu disse, acho que mesmo se chegasse, faltaria mais uns 500 RPM aí. Sobre a potência, corta, você vai ter que insistir um pouco mais, 7.500 até que é ok. Eu até gosto que tenha um pouco menos de potência, sinceramente, porque a gente acaba ganhando no ruído, o ruído não é tão alto. A bateria eu achei boa, 2 horas de uso para uma shaver é interessante. Eu acho que é uma média bem comum da shaver, no geral eu vim aí com a média de 2 horas de bateria. Então tá ok. 196 gramas sobre o peso é leve, querendo ou não, por mais que tenha essa capa aqui em metal, né, essa parte aqui do corpo seja em metal, é uma shaver bem leve. Por mais que o pessoal não é de reclamar tanto, né, quando tem uma shaver que é mais pesada. Acho que no geral, normalmente as shavers são bem leves. Mas então 196 gramas tá bom, tá bem interessante. A precisão agora, cara, eu achei média tá fraca, sabe? Tipo assim, poderia ser melhor. Poderia falar pra você que só os 1000 RPM a mais que eu gostaria nela seria o suficiente, mas talvez não. Eu acho que 7.500 já é um RPM médio pra uma shaver, mas talvez a lâmina, né, fosse diferente. É difícil falar assim, porque dá pra ver que a lâmina tá bem rente e tudo mais, então talvez seja o caso de potência mesmo. Talvez faltou mais uns 1000 RPM aí, talvez já resolveria a questão da precisão sim. A ergonomia eu gostei, é bem comum, nada de diferente, a textura é boa. Como eu falei, do design tá bem interessante, então pra ergonomia eu gostei, sabe? Eu usaria assim no meu dia a dia bem tranquilo. Ela é pequena, não é tão grande também. O que eu notei assim é sobre o ângulo das lâminas, mas a gente já fala sobre isso. Antes de falar da conclusão final mesmo, geral, assim, o que eu achei, vale ou não vale a pena? Vamos falar do preço. 78 euros aqui em Portugal. Acho que é um preço interessante. Tem que colocar na balança quais as outras ofertas, quais as outras opções no mercado para você ver se vale ou não vale a pena para você. Se você tem interesse nesse modelo específico, eu vou deixar o link da Barberalha aqui na descrição. Lembrando que, cara, a Barberalha é um universo barber. Tem loja física no Algarve, tem loja física em Lisboa agora e tem loja física no Porto. Além disso, você pode comprar pelo site, que o atendimento, a rapidez é impecável, eu recomendo mesmo. No Brasil, infelizmente, não está disponível, infelizmente, a Barberalha não envia para o Brasil. E já aproveito para pedir sua sugestão. Você quer alguma shaver diferente, alguma máquina diferente, deixe seu comentário, eu tô sempre lendo. E vamos para a conclusão final. Cara, potência, eu acho que já entendeu tudo que eu tinha para falar aqui, né? Ficou faltando um pouco mais de potência, que ao meu ver, melhoraria a precisão dela. É um custo-benefício interessante, 78 euros é barato, mas
ao meu ver, precisaria de um pouco mais de precisão. Para a forma que eu trabalho, que é bem tranquila, sem pressa, até que ok, mas mesmo assim, né? Talvez se for rapar uma cabeça toda, ou dependendo da barba que você vai usar aqui embaixo, se a máquina é mais precisa, com certeza é melhor pra gente. Então, isso aqui eu acho que já diz muita coisa pra você. Outra coisa que eu gostaria que fosse melhor é o ângulo das lâminas é quase zero, quase reto aqui. Eu gosto quando é mais inclinado, quando é shaver com lâmina dupla. Nesse caso é tripla, né? Tem uma lâmina aqui no meio ainda. Eu gosto que as lâminas sejam mais inclinadas, porque quando eu preciso usar uma lâmina só, eu tenho acesso mais fácil a uma lâmina só. Enquanto nesse caso aqui é um pouco difícil, quando eu utilizar uma, meio que pegava a outra. Tem essa observação aí também sobre o ângulo das lâminas. Como eu sempre falo, eu tô sempre trazendo informação para você, não tô aqui para vender nenhum tipo de máquina, trazendo a informação mais completa. Você tem que analisar os reviews, anotar o que é mais interessante para você, potência, peso, o que você tá procurando, o que você tá buscando numa máquina. Eu já falei que em breve eu quero trazer, digamos que uma lista, um guia completo para você saber escolher suas máquinas. Tá em produção, em breve eu trago isso para você, para te ajudar de uma vez por todas a não ter mais dificuldade na hora de comprar sua máquina, sua tesoura ou seu shaver. Logo eu trago. Então dá uma glória a Deus, espero de coração que você tenha gostado. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto, não sai, que eu vou deixar mais um aqui pra você, hein? Fui!